Chegamos aqui no Breakpoint, aquele momento que nós paramos as notícias pra fofocar um pouquinho, né, Gabriel? A gente conta aqui uma história pessoal ou profissional. Qual vai ser a história dessa semana? Nessa semana vão ser os dois, né? Pessoal e profissional. É verdade, se mistura. Repescamos mais uma vez uma história, porque a gente tá eliminando aquelas histórias mais antigas que não ganharam a enquete, a gente tá trazendo ela. Muita gente pediu pra gente contar essa história. Olha só, conciliar a vida de desenvolvedores sendo pais é viável? Eu acho que a gente pode começar dizendo que, primeiro, a gente começou a nossa vida profissional como desenvolvedores e depois, a gente já era casado, e depois a gente decidiu constituir família. Tem gente que começa diferente, tem filhos e depois vai para a área profissional. Então a gente pode dizer que a gente sabe como é o processo antes de ser pais e depois que os filhos vieram. Como é que é esse processo? Isso, e é bom que tem o processo tipo um filho, 2 filhos, cachorro. Pode incluir cachorro aí no meio? Pode? Entre um filho e outro também teve um intervalo grande aí, né? Esperamos 8 anos para tomar coragem do segundo. Então a gente sabe como é que é ter só um filho, 2 filhos e como é que isso muda. Bom, mas vamos lá, viável? Gente, claro que é, né? Estamos aqui ainda atuando, programando e temos os 2 filhos. Mas o fato é que dificulta, né, Gabriel? Não fica mais fácil com filhos. Mas não é só para quem desenvolve ou quem é ligado com tecnologia. Acho que para qualquer profissão. E é o dia a dia que vai dificultando, porque depois do trabalho normal, vamos supor, 8 horinhas de trabalho, a gente sabe que quem trabalha com tecnologia, muitas vezes tem que ficar ligado aqui nos podcasts, ler artigos, ler livros para se manter atualizado. Isso é até uma das coisas que o compilado foi criado por conta disso, para você resumir aqui num pedaço do seu dia ali rapidinho, de manhãzinha, antes das crianças acordarem, no sábado, 6 horas da manhã, para você se atualizar. A gente acaba tendo que consumir, essa que é a grande verdade, que consumir informações fragmentadas, né? Porque aquele tempo para você se dedicar 1 hora, 2 horas seguidas ali num processo, às vezes estuda 1 hora, dá uma relaxadinha, estuda outra hora. Isso não acontece mais quando se tem filho. É verdade, eu acho que a grande diferença é essa, né? Porque quando a gente tem filho, o nosso tempo passa a não ser só mais nosso, né? Ele está ali dividido com um ser que necessita de uma atenção gigantesca. Por muitos anos. Por muitos anos. Fica mais difícil de você conciliar o seu tempo de estudo, trabalho, descanso, lazer, entendeu? Porque entra um serzinho de peso aí para tomar o seu tempo. E isso, como o Gabriel falou, não é só para a área de desenvolvimento, né? Isso aí acontece com qualquer carreira, qualquer pessoa que tenha filhos, acontece a mesma coisa. Então, se você tinha o hábito de estudar 1 hora, você vai ter que estudar meia hora por dia. Se você estudava 4 horas, você vai ter que abdicar dessa hora para 3 horas. Ou você faz um outro trade-off. Se você descansava mais no fim de semana, você vai ter que descansar menos e usar esses momentos que você estaria procrastinando ou descansando para fazer outras atividades. E isso é o que acontece quando você tem filho, né? Não tem jeito não. Realmente, o momento de procrastinação reduz drasticamente. Sabe aquele banho que você fala assim, não, hoje eu vou tomar um banho demorado. Não tem mais isso. Esquece. Não. Você relaxa naqueles momentos em que você consegue. Obviamente, e que são fases, né? Quando a criança é muito pequena, assim, até 1, 2 anos de idade, dá muito trabalho realmente. Depois, com 3, 4, ela vai ficando um pouquinho mais independente. Aí tem uma outra fase que volta, né? Fica um pouco mais carente. Adolescência também dá trabalho. Gera outro tipo de preocupação, né? Não tem mais que preparar comidinha, dar na boca. Mas, em compensação, tem outros momentos ali em que nós estamos começando a viver agora, né? Então, são fases. O que a gente pode dizer é que diminui o tempo para tudo, porque você tem que... nós gostamos de ser pais, a gente quer ser pais presentes na vida deles, então a gente acaba tendo que diminuir um pouco de tudo. Um pouco do tempo do estudo, que aí passa a ser também o seguinte, a gente começa a dar um pouco mais de valor àquele tempo que você tem. Então, se a gente está estudando 1 hora meio... assim, mais ou menos. Não, você vai fazer 20 minutos super concentrado, 30 minutos super concentrado. Exatamente, também. por isso eu falei, acho que a procrastinação é a que mais some nesse momento, porque você sabe que se ficar ali durante meia hora, mais ou menos não vai resolver de nada. Você precisa da meia hora voltar ali completamente concentrado nela, né? Por isso que, no primeiro momento, quando a gente tem, o filho nasce realmente, aí você tem que abdicar de muita coisa realmente, tá? Principalmente a mulher nesse primeiro momento, viu, gente? Verdade. Amamentar e tudo mais. Então a mulher sofre ainda mais Mas nesse primeiro momento. aos pouquinhos, a gente vai percebendo que o tempo vai voltando. Então, quando a gente decide ter filho, você sabe que a gente vai ter boa parte ali do tempo, 1 ano provavelmente, até um pouquinho mais, que a dedicação
dedicação é pro filho realmente. Mas, aos poucos, aquela coisa vai voltando, e aí você tem que aprender também a lidar melhor com o tempo que você tem. O tempo de descanso, que é importante, o tempo para curtir a família, que é importante. Para cuidar da própria saúde, né? Que é uma que a gente sempre acaba deixando um pouco de lado e que é péssimo para todo mundo. E o tempo para estudo. E aí você começa a ter mais foco. Eu acho que isso acontece, né? Sim. Você há mais foco no que é necessário fazer naquele momento. Então, a dica é essa. É viável? É fácil? Não é fácil, porque a gente tem que se autoconhecer e começar a repriorizar dependendo da fase, né, que a gente está ali nessa vida de pais. E vou até falar mais uma coisa, né, que os nossos filhos vieram até para organizar os nossos horários, né, porque eu e Gabriel gostamos um bocado de trabalhar em momentos extras e com os filhos a gente realmente teve que colocar um limite ali naquilo tudo, não dava mais para ficar programando todo dia até as 3 da manhã, porque no outro dia às 6 a criança estava acordando, então só para vocês terem uma tudo isso noção, foi reajustado. A gente na época da faculdade, a gente ia dormir muito tarde, meia-noite, 1h da manhã, e teve uma época que eu trabalhava em outra cidade e eu precisava 5 e pouca da manhã, 5h30, 5h40, eu já estava no ônibus para ir para outra cidade para trabalhar. Então, era praticamente inviável da gente ter filho nessa época. Era muito complicado. Então, por isso é que são coisas de fase. Cada um tem a sua vida, tem a sua prioridade e a gente tem que aprender a lidar com elas. Então, se você, por exemplo, já tem uma família formada, mas você está num processo de transição de carreira, que a gente sabe que tem muita gente fazendo isso, a gente sabe que essa transição, você tendo já uma responsabilidade com família, com filhos, essa transição pode ser que leve um pouco mais de tempo. E isso não tem problema. Cada um tem que respeitar o seu tempo, né? Atropelar isso, que eu acho que lá na frente é que não vai dar certo, acaba dando ruim, né? Uhum. Eu espero que você tenha curtido aqui esse momento coach de vida no Breakpoint. Semana que vem a gente provavelmente já vai trazer a enquete, já com novas histórias para você escolher. Tá bom? E aí fica ligado na enquete que rola lá no canal do Código Fonte TV. Escolhe lá a opção que você quer ouvir na próxima semana.